Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando uma série de 3 vídeos que é sobre a essência da arte. E hoje o tema vai ser o que é arte. Então, eu trouxe alguns amigos e convidados aqui, artistas, para conversar com a gente. Cada um vai falar um pouquinho de como vê, como é a arte, como é para cada um, o que significa a arte, o que é a arte. Então, a gente pode começar, cada um se apresentando. Vamos começar pelo Marcelo X. Pode se apresentar. Boa noite, Paty. Tudo bom? Meu nome é Marcelo Renato, também conhecido como Marcelo X, e eu sou fotógrafo aqui em São Francisco. Eu moro aqui há uns 10 anos e sou natural do Paraná e sou um dos artistas convidados para essa conversa aqui, que vai ser bem legal hoje aqui. A gente vai esclarecer bastante coisa sobre o que a gente pensa da arte e como a gente vê isso. Certo. Eu sou Patrícia Nunes Menezes, sou cantora, e produtora cultural. E também vou depois, mais tarde, aqui dar a minha opinião a respeito do que é arte, como a arte mudou minha vida, como eu usei ela de forma mais como uma ferramenta de autoconhecimento. E é isso. Boa noite, Paty, boa noite, X, boa noite, Claire. Boa noite. Eu sou a Daniele Santos, eu sou artista visual e curadora. Estou aqui em São Francisco há uns 2, 3 anos, sou curitibana. E estou aqui para conversar com o pessoal aqui sobre o que é arte, para ter esse bate-papo, esse diálogo, essa troca, que vai ser bem legal. Boa noite, meu nome é Claire Curvelo, sou aqui de São Chico, sou publicitária e gestora cultural também aqui na ilha. Junto com a Dani, a gente faz algumas parcerias com a galeria, junto com a Paty, a gente faz alguns projetos de empreendimento cultural, com o X como fotógrafo, e vamos conversar sobre a arte, como ela é essencial para a nossa vida e um olhar diferente de cada um, né, gente? É isso aí. Então, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho, sobre o que eu acho do que é o que foi para mim, a arte. Eu usei muito a arte. Eu comecei a me descobrir como cantora faz mais ou menos uns 10 anos por aí. Que, na verdade, eu comecei cantando em casa, para as paredes, essas coisas. E eu fui cantando no chuveiro. E eu fui me descobrindo, fui me soltando, fui entendendo, fui me ouvindo, aprendendo a me ouvir. E a coisa foi saindo, a voz foi acontecendo. Eu fui me encantando com tudo isso, fui me conhecendo, fui aprendendo também a olhar para mim, a olhar para dentro, a ouvir meus sentimentos, a me ver. Comecei a gostar da minha voz, e isso também me trouxe essa valorização pessoal de gostar de mim mesma, E depois, quando eu comecei, isso faz um tempo já, e quando eu comecei a me apresentar e a tocar, daí eu comecei a tocar violão também, e a música começou a fazer parte da minha vida, que eu comecei a entender que eu gostaria de fazer disso uma profissão, que eu queria poder ter a oportunidade de trabalhar com isso e viver isso todos os dias da minha vida. Porque quando a gente acha uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente quer fazer isso o tempo todo. A gente não quer mais fazer outra coisa. E daí eu comecei, mas como? Como é que eu vou fazer para viver disso? E essa foi a parte mais difícil, assim. Porque daí quando a gente vai para o mercado da arte, quando a gente começa a se inteirar e entender como é que funciona, a gente vê o quanto é difícil, para todo mundo que é artista sabe do que eu estou falando, como é difícil a gente se colocar, como é difícil a gente dar valor no que a gente faz, a gente dá preço. A música, ela é complicada, porque às vezes você vai tocar num lugar e você dá o valor, a pessoa não quer pagar aquilo que você está pedindo, porque ela acha que é muito. Mas você só vai tocar 3 horas. Só vai ficar aqui 3 horas fazendo público. Você só vai ficar 3 horas aqui cantando, então é muito. Acho que quando a gente pede um cachê, a pessoa acha muito. Mas não é só aquelas 3 horas, A gente sabe que o trabalho do artista ele é diário, ele é o tempo todo, a gente estuda, a gente acorda de manhã e se deixar, a gente passa as 24 horas fazendo isso só. Quando eu me encontrei na música, eu só queria fazer isso. Eu não queria perder. Para mim, fazer outra coisa era perder meu tempo. Sabe? Tipo assim, não, eu não posso trabalhar com outra coisa. Como assim eu vou arrumar um outro emprego para fazer outra coisa que não tem nada a ver com a música? Sei lá, qualquer outra coisa. Eu vou vender 8 horas do meu dia, porque no mercado de trabalho,
comum são 8 horas de trabalho, então, pô, eu vou vender 8 horas do meu dia, vou perder. Eu pensava assim, eu não pensava que eu ia estar ganhando algo. Eu pensava assim, ó, eu precisava do dinheiro, né, para poder me manter e tal, para eu conseguir daí fazer os toques. A música entra como hobby, no caso, né? Ela não entra como profissão, né? Tipo, eu vou tocar nos finais de semana, mas eu preciso ter um emprego que me garanta de segunda a fixo. sexta um fixo, né? Uma renda básica, né, que é o mínimo. E eu me neguei, eu falei assim, não, eu não vou vender 8 horas do meu dia, porque eu vou estar perdendo esse tempo fazendo outra coisa, sendo que eu poderia me dedicar esse tempo a fazer a minha arte, que é o que eu gosto. Então, esse foi mais ou menos, né? Eu vou parar de falar, porque senão só eu falo. Como é que foi o teu, X? Fala aí. Então, é difícil no começo, né, quando a gente está iniciando na arte, a gente se reconhecer como artista, na real. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. A gente está sempre fazendo aquilo por prazer e por amar, e acaba que demora para cair essa ficha assim de que eu realmente gosto disso e posso fazer isso para viver, porque é uma coisa que eu sei fazer bem, ou que eu, sei lá, tenho vontade de aprender cada vez mais e ficar melhor naquilo. Então é um sentimento assim de estar meio perdido no começo, que você não sabe por onde andar, você tá na... A gente fica meio perdido pela pressão social Sim, que muito. aquilo ali exige do artista, aquilo né, que a Paty Paty? falou ali, Isso de é você muito ter complicado. que vender 8 horas às vezes e fazer aquilo que você gosta em horários vagos. E O lazer, né? O não é lazer, Não é lazer. trabalho, é suado. Você tá criando o tempo todo, tudo que você tá vendo na rua, as coisas acontecendo. Tudo faz parte do teu processo fazem parte da criativo. tua criação. Depois, quando você vai cantar, ou quando você vai tirar uma foto, quando você vai produzir uma peça, qualquer coisa que envolve o ser humano se relacionando com outros, é uma criação artística. E a gente demora para entender isso. No começo a gente tem medo, porque se eu não fizer agora aquilo que o mundo me pede lá, eu não vou ter como fazer o que eu gosto e tal. Você fica sempre A mercê. entre a cruz e a espada. E o teu, Dani, como é que foi? Então, na verdade, só completando o que o X falou, é porque esse processo, na verdade, de você estar sendo considerado artista, você colocar seu trabalho como profissional dentro, né, do mundo, da onde vivemos, assim, ele vem de que a arte é um hobby, de que a arte é lazer, e o pior, que a arte são coisas de seres supremos, sendo que todos nós, né, somos artistas. Somos né? artistas, A né? diferença é que alguns eles têm a necessidade de colocar isso como trabalho e outros não. Né? Na verdade, a expressão todo mundo tem. Ninguém tá ali vivo sem ter uma expressão, né? A gente Tu já fala, nasce a com uma gente já essência, né? nasce A arte é uma com coisa a natural, questão da humana, expressão. Então, isso de não conseguir trabalhar, na verdade, você já vem podado. Né? Quando você já nasce ali, já te podam, por quê? É a poda para você não pensar, para você não agir, para você não viver se dentro da expressar, caixa. viver dentro da caixa. Mas eu acredito que isso vai levar muito tempo ainda, mas eu acredito que isso está mudando aos poucos, assim, porque a gente veio, né? É recente o nosso processo histórico, né? Então a gente vem de uma revolução industrial, né? Que começou lá, por exemplo, 8 horas de trabalho por dia. Já é uma diferença enorme, né? Isso, 8 horas. Você entrar 8 da manhã, todo trabalho é assim, né? No normal, né? Você entra 8 horas da manhã e sai 6 horas da tarde. Mas aí, nesse caso das revoluções, a arte como trabalho, ela vem bem antes. Sim. Né? Então, Como quando você pega lá Gombrich... Como trabalho? Como trabalho, quando você vai ler Gombrich, né? Até alguém se interessar, né? Para ler Gombrich. Boa dica. Sim. História de arte, história da arte, você vai ver que eram trabalhos. Então, por isso que essa coisa do trabalho como pintura, do trabalho que geralmente era o que era usado antes, né? Das belas artes, que são consideradas belas artes, elas foram cortadas com a Revolução Industrial. Sim. A fotografia, né? Por exemplo, ela vem já... Ela começa com essa pegada para tirar, né? Tem muito essa briga da pintura com a fotografia, Sim, que a fotografia veio tirar a mão de obra da pintura. Claro que hoje isso está mudando, mas lá no começo começou com essa história. Mas aí ainda bem que a gente tem, né, os nossos famosos irmãos para poder colocar a fotografia, para poder colocar o filme e começar a voltar isso, né? Para ter, porque isso já prova que naquela época
já estava mostrando que não adianta. A arte Não, é do ser humano, e a é arte, ela, intrínseco. ela não tem uma forma fixa, né? Ela vai sempre se readaptando ao que está acontecendo naquele momento histórico. Então, tipo, É o você... híbrido, Dani, isso? Que ele está explicando? Como é? Quando Eu você fala acho- híbrido, pra gente entender, porque você vai dar vários exemplos, né? Quando eu falo híbrido, é porque a arte ela se movimenta de várias formas no mesmo. Né? Por exemplo, quando você vai pegar... Hoje, essa coisa das belas artes, antes elas eram muito separadas. Né? Sim. Quando você vai estudar, né, entrar numa universidade que é belas artes, quais são? Gravura, desenho, pintura dança. escultura, só. Hoje, o que a gente tem? A gente tem a dança, a gente tem a performance, a gente tem o circo, a gente tem a música, a gente tem tudo misturado, plásticas, tem tudo, entende? A tudo, gente tem tudo muda. Muda o tema, muda. Tanto que o artista, ele não precisa necessariamente produzir uma obra. Ele pode contribuir com outras obras. Por exemplo, o cenógrafo. O cenógrafo é um artista. Ele Sim. contribui num trabalho híbrido. Né? O figurinista também ele contribui. Sim, então o trabalho ele não vai ter um segmento. Tem outra coisa também. Eu posso falar de pintura usando só luz. Eu posso falar de fotografia usando um objeto tridimensional. Mas o meu conceito sobre a coisa é outro. Mas quando a gente volta lá nas 8 horas diárias, que é a nossa realidade hoje, né? 8 horas por dia de trabalho, por isso que o artista hoje é visto como, é desocupado, vou usar aqui vagabundo, né? No geral, vocês entendem o que eu estou falando, né? E porque ele não está dentro dessas 8 horas, não está cumprindo esse... Tá entendendo? Ele não papel. ele não O tá padrão fazendo social. esse padrão que é exigido socialmente. Por isso que o artista tem, o que tu faz? Por exemplo, quando eu falo que eu canto, sou produtora cultural, mas o que você faz para ganhar dinheiro? As pessoas aí não veem como profissão. Sim, porque aí o que eu acho que acontece das pessoas não veem como profissão é ignorância. Ignorância no sentido ignorante mesmo, é que não tem conhecimento. Porque quando você vai trabalhar com um produtor, ele trabalha 24 horas de segunda a segunda. Quando um artista Trabalha está até mais, produzindo, né? até mais. Quando o artista está produzindo, ele vai vira trabalhar, noites, ele né, vira à gente? noite, Ele vira porque ele noites. quer continuar produzindo. Mas o Marcelo ia falar alguma coisa e eu cortei. É verdade, do híbrido. Eu cortei também, perdão. É que é isso, né? A arte, ela tá sempre em movimento e está se readaptando com tudo que está acontecendo Com à o volta tempo. dela ali. É igual quando você falou ali sobre uma disputazinha entre o Fotografia cinema e a e fotografia e tal, e a pintura, nessa transição ali. Eu acho que isso acontece sempre em todos os meios artísticos, assim. Eu acho que, tipo, até é engraçado, né, pensar que um músico tão genial que nem Gilberto Gil e os caras, o Caetano, desculpa, protestar Gilberto também. contra a guitarra elétrica na época deles, porque eles acharam que aquilo mataria alguma coisa na música daquele tempo. E hoje os caras Eles tocam isso, né? os caras não E é uma conseguem imaginar o desconstrução, mundo, né? não conseguem imaginar um mundo sem uma guitarra mais hoje, né? Eles falam, cara, olha quantas possibilidades foram criadas a partir de uma coisa nova, que a arte E a faz e a arte tem isso, da né? melhor maneira, Dessa possibilidade. Aí, isso que é legal da arte, porque a arte faz esse trabalho social de mudar as coisas, né? Sim. A gente vem... Porque o novo, ele causa aquele Espanto. espanto, né? Como Aquele assim? A gente sempre estranhamento. fez assim, desse jeito? Quando tudo que aconteceu ao longo da história, tu sabe, né, que foi a arte que trouxe. Sim. Né? Veio nas pinturas, veio na música, veio no teatro. Causa A expressão que faz com que as coisas sejam avalidadas ou validadas são através da arte. Sim. Ou é da música, ou é da pintura, ou enfim, né? É a arte que a gente usa a arte para expressar isso, né? O corpo, né? A gente usa inclusive o corpo como Sim. processo de arte, né? De criação. Na verdade, quando você vai trabalhar performance, né, o artista plástico que está dentro da performance, o suporte é ele, né? O suporte, na verdade, é o espaço, mas no caso a pigmentação é ele, né? Não precisa de mais nada. É só fazendo um paralelo com o que o X falou, que você comentou, mas né, da guitarra, deu o exemplo da guitarra elétrica. É engraçado porque hoje, né, a gente poderia dizer que a pintura foi extinta. E não.
Não. Ela tá aí cada vez continua- mais. Continua e com Inovando, muita né? gente Aham, criando sim, coisas aham. assim, a nível absurdo de qualidade de trabalho, assim, que você não imagina que realmente, na mesma sociedade onde a fotografia está em todos os lugares, porque, por exemplo, todo mundo tem um celular no bolso e tira foto. Hoje em dia é muito raro você encontrar um que não tem essa função. E é o mais E a engraçado pintura continua é, viva. E a fotografia, quando ela foi criada pelo sentido do registro, hoje ela já perde tanto o registro, Sim. na verdade é mais Mas ela assume uma o expressão congelamento diferente. do momento sem essa questão, porque eu acho que tem duas diferenças. A congelar o momento e ter aquela emoção congelada em si, e isso do registro, que é outra coisa totalmente diferente, não tem emoção, né? O registro ele tá é marcando seco. que existiu. É o que é, né? Marcou E que hoje, existiu. quando você fala de fotografia, ninguém pensa em registro. Né? Quando a gente pensa em registro, o que vamos registrar esse momento? Não é uma fotografia. Né? Pode ser, na verdade, mentira. Quando você pensa em registro, você não pensa em registrar o momento, mas a emoção do momento. A emoção. Porque quando você vai olhar as fotos, Vem o emoção. que te lembra, o que te faz lembrar é a emoção daquele Assim, dia, né? quando Daquela você coisa. ouve uma música, às vezes, que a teve em algum música. momento muito específico da sua vida, você ouve aquela música 20 anos depois, ela Te volta lá te uma dá aquele memória. Meu Deus, insight. senti o cheiro. Meu Deus, lembrei da minha mãe. Meu Deus, meu avô já morreu. Olha, ele gostava dessa música. Olha quanta coisa a arte faz, a música faz, Sim, o poder que ela traz. E isso né? do que é arte, acho que a gente tem que também pensar sobre os vários segmentos, né? Quando a gente vai ver arte no dicionário, arte lá está como fazer. Então, toda pessoa que faz, ela é um artista. Ela é um o cara que artista. faz o asfalto, né? A pessoa que cozinha, entende? A pessoa que monta a roupa para outro usar, para outra. Então, ele é um artista. Quando você entra lá no Renascimento, sobre o que é ser artista, era no sentido de usar os trabalhos pictóricos mesmo específicos para pintura, desenho. Então, na verdade, tem vários, né? Por exemplo, se você for pensar a arte como artesanato, ela tem uma serventia, mas tem uma beleza. Se você for pensar como arte conceitual, ela só tem um conceito. Então, eu posso ser um artista tendo só a ideia e contratar uma pessoa para fazer, mas quem vai levar a obra, né, o nome da obra, é o dono do conceito. Então, a gente, na verdade, tem vários segmentos dentro da arte. Pois é, e Do que é arte, né? E pensando nisso, eu tava me refletindo sobre isso esses dias, e eu pensei assim, pô, o ser humano, a gente é muito criativo, né? A gente está o tempo todo imaginando, o poder de imaginação, que se eu falar qualquer coisa para ti agora, tu vai imaginar essa coisa. E a gente, antes de fazer qualquer coisa, artística ou não, a gente primeiro imagina ela, né? Sim, Então, com assim, se eu certeza. olhar para uma parede, eu quero fazer tal coisa aqui nessa parede. Eu olho para essa parede, primeiro eu imagino, eu vejo ali o que eu quero colocar. Então, primeiro nasce no pensamento, né? E a arte, eu vejo, né, nesse tema aí do que é arte. A arte é o poder de materializar o que a gente imagina. Porque você dá forma, você consegue pegar, você consegue ver, né? Não fica só no... Da A criação, gente né? sente isso nas fotos de alguém, né, Patrícia? Exatamente. Que a gente sempre... Gente, segue Marcelo X, @Marcelo X. Olha a composição das fotografias que ele faz. Patrícia, numa outra live de outros momentos, ela falou que ela olha a foto dele e já imagina uma história. E esse é o poder da foto. Do Exatamente. registrar. É uma arte isso, é uma arte. Ele até explicou como é que ele faz isso, né? Às vezes ele nem pensa que é desse mas jeito. nesse ponto, como a Patrícia estava falando, a música também tem. Porque quando você imprime a sua voz ali, você canta de um jeito diferente de todos os outros Pelas tuas intérpretes vivências. daquela música. Não é a Aham. mesma coisa da outra pessoa, O né? sentimento que você tem por aquela música, ou o momento que você está passando naquele dia, vai mudar o tom da música ali. E eu acho que é isso. Na foto também tem isso. Você estar presente naquele lugar e se sentir naquele lugar também e tentar passar esse sentimento para a foto ali e colocar aquilo assim. E é uma arte, tá, meu caro? Porque não é qualquer um que faz. A foto... Quando eu vejo as fotos do X, como você falou, eu imagino uma história. Sim. Você fez uma foto uma vez que você estava, acho que lá no centro histórico, e você fotografou, tinha uma tela, assim, e tinha o trem, eu acho que estava vindo, o trem de ali carga. próximo do porto ali. Isso, ali próximo do porto. Quando eu olhei para aquela foto, eu imaginei tanta coisa, que tem uma grade, daí já me veio prisão,
uma coisa fechada. Tava escura a Tava foto, né? Bem escura, um pouco carregada. escura. Uma Aí tava foto vindo preto e 2 vagões. Aí, tipo assim, né? Prisão e vem aqui. E ao mesmo tempo tá vindo uma coisa muito grande em cima de você e você tá naquela. Ai, não sei, assim, eu imagino uma história. Imaginei onde você tava. Falei, como é que ele fez para tirar essa foto? Onde é que ele estava quando ele fez essa foto? Que ângulo? Ele se pendurou em alguma coisa? Ele estava em cima de alguma coisa que ele pegou esse momento vindo? É louco, não? Não sei se vocês E é um fazem momento que isso. talvez a gente podia estar passando no mesmo tempo que ele e não ia ter esse olhar. Aham. Olha como é louco isso. É porque né? é muito pessoal, É né? muito, muito. Isso, pessoal. Ela falando essa história, eu tinha um professor e ele tinha feito um trabalho, na época que ele estudava, ele tinha feito uma exposição e tal, né? Ele tinha acabado de sair da faculdade, estava em alta, assim, ganhando muitos editais. E aí ele fez um trabalho e embaixo ele escreveu em rosa: o mundo é um grande catarro. Posso falar essa palavra aqui? Pode. Pode. Classificação 12 anos. Catarro, você sabe o que é, né, criança? Aí, O mundo Aí é um tudo- grande catarro. Aham, e ele escreveu porque ele era doidão, entendeu? Ele queria botar que o mundo era um catarro. Queria causar. Aham. Ah, aí. Então, olha o impacto, né? O que Aí causou? chegaram pra ele na exposição: ai, por que você escreveu? O que você quis dizer com isso? Aí ele falou: ai, nada. Só que o mundo é um grande catarro. O mundo é uma Eu acho esfirra É de uma carne. liberdade de expressão, me Eu deixa. acho isso muito bom. Você faz, e pra você ver como que muda, né? O trabalho muda, na verdade. O trabalho que você fez, artista, o trabalho que você fez, não se preocupe que não vai ser interpretado do jeito que você pensou. Não, Porque não nunca é. existe interpretação. Pois é. Porque é muito pessoal, É muito né? pessoal. Eu ia falar isso na questão da música, porque assim, ó, eu falei outro dia isso numa entrevista. Quando eu ouço uma música, a música também conta uma história para mim, né? Por isso que eu adoro a música brasileira, porque é uma língua que eu entendo, que eu sei o que está falando, mexe comigo, né? Tem toda uma memória e tal. E muita poesia, eu gosto de muita poesia na música, né? Então, quando eu ouço uma música, eu não sei direito o que o autor da música quis dizer com aquilo, mas eu monto um significado para mim, que Por aquilo. isso você canta do seu jeito. Porque é isso. eu tô, sei lá, eu tô cantando, que Djavan faz umas letras muito loucas, né? Eu não sei às vezes o que ele quis dizer com a frase, sei A lá. história da música, né? Mas pra mim, ela tem um significado meu, que eu dei para aquilo ali. Aí, às vezes, eu vou ver o Djavan falar sobre a música, não tem nada a ver com o que eu imaginei, né? É outra coisa. Para ele, né? Mas para mim, eu dou esse significado meu para as canções. E falando sobre a questão que você falou do que todo mundo é artista, que todo mundo já nasce com esse, né? Que nem a gente falou aquela questão da criança, que a criança tem uma frase até bem popular no Facebook que todo mundo compartilhou, que fala que a criança, quando ela vai começar a andar, antes de andar, ela dança, antes de falar, ela canta, e antes de escrever, ela desenha. Isso é fantástico, né? Porque Foi uma pedagoga que falou, não vou lembrar também quem foi, porque uma professora de musicalização Mas colocou você isso. sabe por que achei isso? fantástico. Mas eu acho que a dona dessa frase, eu acho que é Felícia, ela é americana, é Vamos uma cantora procurar, depois americana. nós colocaremos aqui, viu, gente? Acho que é uma cantora americana, acho que é Felícia Rashad, uma coisa assim, eu não sei direito, mas acho que é mais ou menos isso. A produção está dizendo que é. Obrigada, produção. Então, mas eu não quis te cortar, continua. A Dani quer falar. Não, na verdade, é porque assim, o que acontece, tem umas teorias é do corpo humano, né? Eu já falei sobre isso em algumas lives, inclusive com o Piaçava, que ele estava falando sobre a música, né? Sobre os poemas, a poesia. Falei, acho que no dia que a Janaína, que é a arte educadora, fez na galeria, que assim, o nosso lado, quando a gente é criança, a gente está puro. Né? A gente não Livre, tem, né? a gente está livre. A gente Sem não amarra tem de nada, sem né, amarra amiga? de nada, não tem conceito, não raciocina sobre a coisa em si. Não tem então, julgamento. Não Não quer tem agradar julga- ninguém. A gente está sem censura. sem censura, totalmente, Total. né? Então, o nosso lado criativo, ele vai aflorar mais. Quando a gente, né, o nosso lado tem o esquerdo e o direito, o nosso lado esquerdo do cérebro é o lado do raciocínio. O nosso lado direito é o lado criativo. Então, a gente sempre vai estar com o raciocínio. O direito é o criativo. O direito é o criativo. Então, o que acontece? Caiu um copo, ou preciso fazer uma conta, é o meu lado esquerdo que vai, opa, tem que levantar isso aqui, tem que escrever isso aqui. Né? Se você está com muitas dúvidas e não sabe o que fazer, o que vai dizer mais? É o teu lado do raciocínio. Então, isso, olha só que legal, a filosofia taoísta fala sobre isso. Então,
por que foi criado o taoísmo, né, a filosofia taoísta? Porque os taoístas viram que quando você foca, você raciocina, você fecha caminhos. E a mesma coisa na arte. Quando você usa o lado esquerdo de raciocínio, você fecha os lados Criativos. Então, tem alguns exercícios para fazer para silenciar o lado esquerdo e deixar só o lado criativo. Né? Por exemplo, se você é destro, você vai desenhar com a mão esquerda. Se você desenhar de cabeça para baixo, desenho Ler de cego, cabeça pra baixo ler e de tal. cabeça para baixo, criar novas sinapses. E a criança? A criança tem... Então, quando a criança nasce, ela tá só com o lado ali, o lado criativo dela tá toda. Tá toda. Tanto né? que é engraçado você pegar uma criança que não aprendeu a pintar, desenhar ou nada. Tem um dia que ela tá escrevendo com essa, outro dia ela tá escrevendo com essa. Aí chega o pai abençoado e fala: não, meu filho não, Não, vai é com escrever com a essa mão. canhota, Aham. vai escrever com a Escreva com a direita. direita. Ai, que Não, benção. pega a caneta certa. Já vai... Caneta já vai... certo. Pega a caneta certa. Oi, querido, Pega como a assim? caneta. Pinta, Olha, é o jeito pinta dele certo. pegar a caneta, é o existe certo, pintar né? certo? Não existe. Né? E quando você vai trabalhar com uma criança de 8 anos, eu que tive muito tempo ateliê, né? Eu tinha uma escola de arte para crianças. E quando as crianças de 8 anos chegavam, elas estavam tão travadas, que eu falava: meu Deus, uma criança de 8 anos. E o pior, o pai, a mãe colocando o filho para ter aulas de técnica. Uma criança de 8 anos ter aulas de técnica, gente, eu acho isso um absurdo. De verdade E mesmo. tu exige altos resultados de uma criança que não, talvez, né, não vai desenvolver, porque aquela ali não é a aptidão dela, né? Mas Sim. aí isso volta para aquela coisa de, tipo, estar tudo dentro de um Padrão. checklist ali. Caixa. Você tem que fazer isso, isso e isso. Você não pode fazer isso, isso e Falando isso. nisso, eu lembrei de uma coisa que o sonho da minha mãe era tocar piano, né? Então, quando eu nasci, o que eu tive que fazer? Tocar piano. Aula de piano. Eu amo música, eu amo piano, eu amo vários E canta instrumentos. muito bem. Mas chegou a aula do piano, eu queria matar a pianista, eu queria matar o piano, porque não era o que eu queria. Mas a música eu gosto, né, amiga? Até dá pro gasto, né? Dá E aí, muito pro olha só gasto. como é louco isso. Porque se eu tivesse eu me apaixonado e eu ido atrás, talvez hoje eu ainda outra- estava tocando piano. Mas olha como o padrão faz com que você tire o prazer da arte. Porque, querendo ou não, foi isso que aconteceu. Tirou o prazer da arte, tirou o prazer de criar. Aí, no mesmo momento, para não decepcionar tanto a minha mãe, fui fazer desenho. Fui fazer desenho. Aí desenho já é outra coisa, né? Outra realidade, é livre. Outra a professora, coisa. Nossa, Não, a é. professora E, na maravilhosa, verdade, né? isso de que você falou, agradar a mãe. Uhum. Claro que, na verdade, isso é um tema para outra roda, mas, Mas é vamos só um dar- contexto, vamos uma dar um pouquinho. pincelada. Gente, isso de agradar, a gente não tem que agradar ninguém, na verdade, né? A Quando gente, o ar- né? é, a A gente- gente. quando o artista produz, ele está produzindo, na verdade, é a nossa forma de olhar e se entender. É isso. Se você não sabe o que um artista faz, é isso que ele faz. Ele quer se entender. Ele quer quer se entender entender. mesmo. É isso. Eu acho que é uma das coisas mais legais da arte, é isso. Que você mergulha para dentro de você mesmo. Você não tá querendo dizer muita coisa, assim, especificamente. Mas Você só quer colocar pra fora. Você quer tirar alguma coisa de dentro de você ali, que tá ou te incomodando, ou te deixando feliz. Você quer contar para as pessoas o que te deixa feliz, ou o que te encanta. E eu acho que a gente vai nessa pegada, assim. Não, e eu acho até que, né, falando disso, de colocar as pessoas dentro de um padrão, eu acho até que é uma opinião pessoal minha, tá? Que a depressão vem aumentando muito, eu acredito que seja por isso também, porque as pessoas estão perdendo esse lado, não estão usando o lado criativo delas, elas estão sendo obrigadas a seguir, né, um padrão colocado. E matando esse lado criativo delas, é óbvio que elas vão ter depressão. Porque a pessoa, né? E às vezes o depressivo, ele não sabe, tá? Ele não faz ideia, ele não sabe. Aí entra a arte terapia, Aí entra... né? Vem um processo de cura, que é uma coisa que aconteceu quando ele era criança, velho. Toda criança adora pintar parede, adora pegar guache, pintar ela, pintar chão. Olha só que Pintar os loucura. irmãozinhos. Pintar o irmão, pintar o cachorro, pintar, né? Pintar tudo. Pinta tudo. Ou ela adora pegar massinha e fazer um negócio com a massinha, ela constrói. Olha como a gente está vivendo num momento tão louco da sociedade e de uma desconstrução tão forte do ser humano e do seu processo criativo, que hoje a gente tem que pagar para fazer um negócio para voltar ao normal. Pra Né? voltar. Para tentar voltar ao tentar normal. voltar, Porque né? dependendo do nível que você tá tão doente, né? Então, assim, olha o poder da arte
para você se encontrar. Na cura, né? Na cura, no processo de cura. Isso assim, é fantástico quando a gente entende esse processo, né? E a arte, ela é livre, né, Dani? Ela não é uma coisa só. Ela abrange muitas coisas. Por exemplo, tu, além de tirar foto, tu anda de skate, tu toca música, tu pinta, tu olha o sol, tu vê a grandeza do sol. Cara, é muito libertador. E, ao mesmo tempo, tá ali, né? A tua mercê, né? Pra você usar. E voltando a falar da questão do padrão que você falou, sobre o que é arte, né? O que a gente pode definir? Vamos entrar num outro, o que é e o que não é arte? Porque as pessoas, eu ouço muito, né? As pessoas falarem assim, mas a arte do fulano não é boa. Não, mas a arte do fulano não é bonito. Então, assim, o belo, ele pode ser usado como referência para definir o que é arte e o que não é. É que aí a gente tem uma coisa equivocada sobre o belo hoje, né? Na verdade, o belo, se você for pegar pela história da arte, o belo era tudo aquilo que, para os gregos, era tudo aquilo que remetia à natureza. Sim. Então, se eu fazia alguma coisa e me lembrava a natureza, era o belo. Só que aí isso vem sendo deturpado, né? Vem sendo deturpado, aí chega aqui... Novos olhares da arte, do aí belo. Aí chega aqui e fala, é o belo. Mas ninguém sabe o que é esse belo. Porque, assim, eu posso fazer um trabalho e eu estou mostrando uma coisa que... né, vai incomodar, vai dar nojo, vai dar asco. Não é bonito, né? Não é bonito, não é arte. Isso é mentira, porque arte não existe nem feio nem bonito. A arte, ela está aqui para provocar. Ela não tem como fazer um juízo de valor do que é arte ou não é. Qualidade ou não. Na verdade... Como você medir isso. Sim. Mas é comum da gente ouvir assim, mas aquilo lá não é bonito. Aquele cara não é um artista, ele só faz uns riscos, ele só não sei o que, ele só... Ou aquele cantor lá não é bom, olha, é desafinado. Mas, cara, tem muitos cantores absurdamente bons que desafinavam. Era dentro do mundo que eles estavam, aquilo cabia perfeito. Se eles cantassem afinado, não ia ficar bom igual. Não, e o pior é que, às vezes, as pessoas não sabem nem dizer, tá? Não sei explicar, elas não sabem ruim. dizer, eu não gostei. Elas não sabem dizer se está afinado ou não, no geral. Elas não sabem dizer. Elas só dizem que não gostou. Não gostei do quadro, ele usa uma cor muito escura. Mas isso é o teu gosto. É o teu gosto, porque é uma questão muito pessoal, é o teu né? Gosto. Eu tenho uma vez, eu fui numa convenção de circo no Paraguai. Então é um grande evento, assim, de 5 dias. Você fica acampando com gente que anda na corda bamba, faz malabares na corda bamba, a corda bamba com fogo, a pessoa anda de monociclo na corda bamba. Quem conhece a Dani sabe que é a cara da Dani. Gente, isso acho que foi eu já fiz muita coisa legal, mas essa foi uma das coisas mais legais, assim, porque são 5 dias você só vendo aquilo e espetáculos bons, gente profissional, tipo, muito malabarista, trapezista, equilibrista. E na época, um malabarista, ele tinha sido morto. Ele era... Eu nem lembro de onde que ele era. Não sei se ele era chileno, venezuelano, não lembro. Ele estava no Brasil. Você ficou sabendo dessa história? Ele estava fazendo viagem de bike, né? Não lembro se ele estava fazendo viagem de bike, mas ele chegou numa cidade, ele estava discutindo, né, numa conversa com um amigo normal sobre arte. Inclusive, era esse o tema dele, sobre o que é arte. Eles estavam conversando entre eles, né? E aí chegou o moço e falou para eles que eles não eram artistas. Não sei a história, se eles discutiram ou não discutiram. Aí o moço voltou e matou o malabarista. E aí, na convenção, a gente estava conversando sobre isso e tal. Teve homenagem para o moço, né? E o moço foi preso agora, esse ano, mas pegou pouco tempo, né, de prisão e tal. E no dia, né, nesse acampamento, né, nessa convenção, o moço chegou, ele estava fazendo um trabalho documentando, assim, e a pergunta era essa, né, o que é arte? Aí ele chegou para mim e perguntou o que era arte. E eu falei minha opinião, e aí ele falou, então você quer dizer que novela é arte? Eu falei, olha, novela é arte, e muita arte. Agora, se é boa para você ou não é, isso é com você. Para mim, não é. Eu não gosto de novela. Não, é uma coisa que eu não assisto. Mas se você for pegar uma novela, gente, para fazer uma novela... É muito trabalho. É muito trabalho. É muita produção, né? Gente. Agora, se você acha bom ou não, infelizmente... É a sua opinião. É a sua opinião. Mas é arte. Né? É igual alguns segmentos da música, né? Sertanejo, hip hop, funk, samba. Tudo. É arte. Essa questão do funk também. Tipo assim, eu não gosto de funk, mas também é.
E é uma representação, e é uma representação que não tem vem talvez de uma a ver- cultura, vem vem de uma todo cultura, porquê dela tem existir. todo um porquê. E Não tem, não significa a nossa preferência, mas ela existe. mas ela E existe. arte? E eu até levantando agora uma polêmica aqui sobre o funk, né, das questões das letras, né, que remete sempre à questão da sexualidade, da mulher, do corpo da mulher, enfim. Eu estava uma vez também num evento musical e eu estava conversando com uma amiga cantora, a Felícia Oliveira até, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar dessa conversa. E ela me trouxe esse olhar que eu nunca tinha parado para analisar. Eu falei, claro, faz todo sentido. Porque ela fala que isso vem muito da repressão, né, que a gente sofreu e esse tabu que a gente tem com relação ao sexo. Então, olha o poder que a arte vem. Porque a arte, ela faz isso. Quando as pessoas não querem olhar para uma coisa, a sociedade fecha os olhos aí que para a algo, o arte- sexo, por exemplo, que é um tabu, né? O que a arte faz? A arte pega e esfrega na cara. Então, assim, ó, o funk tá aí. A mulher tá aí rebolando, o sexo tá aí, a provocação tá aí. Então vocês vão ter que olhar para isso. E isso Ou- vai ter que ser discutido. E o próprio cálice. Tudo. Afasta de mim, né? A gente diz que Isso não foi uma existiu, coisa, né? é, Mas Claro, faz A- todo a- sentido. Fez todo sentido. Não, claro. Olhando assim, eu consigo entender. Então, quando tu começa a entender, tu para de julgar. Tu sai desse Sim. lugar de julgar, de falar, ah, é ruim, é depravado, Isso não é não arte. sei o quê. Não, peraí. Tem um... tem uma essência Tem para aquilo ali uma ser criado essência. e um porquê. Tem Tudo um tem um porquê, porquê. tem uma história, Tem um motivo, contexto, tem um tem um motivo. contexto. Tu ia falar, Marcelo. Isso que a Paty falou ali sobre o artista vir e meio que esfregar na cara da sociedade o que ela não quer ver, o que ela quer deixar embaixo do tapete ali, é uma coisa que foi muito forte. Você falou do funk e tal, foi muito forte no rap no Brasil nos anos 90 e anos 2000 ali, que tipo, os caras chegaram com o pé na porta e falaram, ó, vocês têm que ouvir a voz de quem tá à margem do centro, não tá no centro da cidade, quem tá Tá à em margem. volta da MV Bill, né? cidade Quem que era também na época? também quer falar as coisas, também quer ser ouvido, quer ser representado, quer se ver na TV lá e se reconhecer, né? E eu acho que hoje é o funk que tá meio nessa pegada, Nessa assim, marginalizado. de tipo botar a cara e falar, vamos falar sobre isso sim, porque é a realidade que a gente está vendo aqui. Sim. E o rap tem esse preconceito mesmo, assim. Hoje ainda, né? Sim, ainda tem bastante. Mas o rap, ele tem letras, né? Nossa, rap é pura poesia, É pura imagine, poesia. gente, o Rap. que é aquilo? Eu, assim, quando já vi várias batalhas de rap, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que eles falam. Porque, né, eles falam muito perto do microfone, então às vezes, eu fico bem prestando atenção, mas às vezes quando eu estou numa batalha que é muito barulho, e o som às vezes não é muito bom, então eu não consigo às vezes entender, porque eu gosto de entender o que o cara tá falando no... Aqui em São Chico tem umas batalhas, né? É, eu Batalha gosto- da Praça. Isso, Batalha da Praça. E os meninos fazem. E eu gosto de pegam um tema, né? entender o que eles estão falando. É. Então, quando eu entendo, eles falam muito rápido, né? É uma frase atrás da É o outra. tempinho? É o tempinho. Então, quando eu consegui entender uma frase, os caras já falaram 10. Aí eu não consigo. Mas falaram, né, amiga? Mas falaram, deram eles têm- recado, Eu acho né? que tem Eles dão o conteúdo, né? recado deles. Deram recado. Que E é esse, é- a arte é para dar alguns recados. Exatamente. Né? Tá aí. A A arte arte faz serve isso, também, né? Esse... né? Ó, tá aqui, ó. Vocês vão ter que ver. Tem que me engolir. Oi, desculpa. E qual era o outro... Vocês dois explicaram o contexto da arte, a gente acabou nem contextualizando a nossa essência da arte. Por que você trabalha com arte, escolheu a arte na sua vida? Bom, é o que eu sempre falo, só existem... Eu sou muito... Eu gosto de poucas coisas, na verdade, sabe? Eu não sou uma pessoa que, né... Eu sou estranha, assim. E É ótima, gente. as únicas coisas que eu realmente acredito, gosto, eu acho que fazem diferença na vida de uma pessoa é o tai chi, lógico, né? Tai chi amado. Tai Chi? E a arte. Eu só trabalho com a arte porque a arte ela muda vidas, ela muda pensamentos, ela muda mundos e isso não tem o que tirar, assim. As pessoas podem tentar, mas não dá. Aí tu escolheu pra tua profissão, né? Sim, e eu sempre... E, na verdade, assim, eu não me vejo trabalhando em outra coisa e isso de ter um trabalho que não é você. Entende? As pessoas têm que entender que isso do trabalho é o compartilhar. Né? Eu trabalho aquilo para compartilhar. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu gosto, com o que eu acredito. Por isso que eu escolhi trabalhar com arte. Né? E por isso que eu acho que, se for perguntar para mim, o que é arte? Arte é tudo.
tudo. Quando você Além olha tudo em é arte, volta, tudo é, né? desenho. Aqui a Tudo gente é está todo desenho, é. desenhado, a gente está todo pintado, a gente está Cheio de luz. com Não, luz, As nossas roupas que a gente está Profundidade, usando. sonoridade. Tudo. Aqui as maquiagens. Maquiagem, cores, Aqui, ó, cores, movimento. movimento. Então, eu acho que acho que é isso. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu, não, você está se apresentando, você não tem que responder a pergunta, não. Tá bom. Deixa eu jogar uma coisa. E a natureza? A natureza, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é perfeita, ela tem toda uma conversa, né? Uma sincronia. A arte por si só já é... A arte não, a natureza por si só já é uma arte, uma beleza artística natural. Ela é considerada também arte por ser natural? Porque com tem... certeza. Porque tem muito a arte, tem muito essa questão também. A arte em si, né? Ela tem muito essa questão da intenção, né? Então a gente pode olhar a natureza como arte com esse olhar da intenção. Nossa, com certeza. Eu acho até que mais do que o próprio ser humano. Né? Quando você olha a natureza, você já percebe a intenção dela. Né? E com forma, com a linguagem, ela fala sozinha. Imagine, Sim, gente, ela sim. fala sozinha sem ter que falar. É perfeito, né? Das filosofias do Tai Chi, eu vou voltar para o meu aqui. Eu acredito, né, que quando foi criado, ele foi criado num design completamente inteligente. Inteligente, assim, que é fora do que a gente acredita. Gente, vocês já pararam para olhar uma flor? A complexidade, Que é? a textura, a imensidão de qualidade de cores que uma só flor tem. As cores da natureza são maravilhosas. Eu tô né? com 4 gatos dentro de sensacional. casa. Gente, se vocês pararem para olhar um gato, cada fio, o desenho do olho, Os o narizinhos. nariz, a pata, o desenho da pata, é muita arte. É muita arte. muita arte. Agora, sai do animal, vai pro pessoal. Olha o olho dessa criatura. Olha o olho desse ser. Olha o olho desse aqui. Tu quer me dizer que isso daqui não é arte? E vocês já viram como o olho humano imita o Universo? Já viu esse vídeo que mostra? Eu fiquei impressionada quando eu olhei Lindo, assim. né? É lindo. É lindo. Aí tu É vê arte, né? o quanto a gente tem do todo Sim. dentro da gente, né? Sim. Mas então é isso. A gente vai... Você já falou sua parte? Ok, pois é, então eu sou... Eu falei sem negócio. Falei, não falei. Eu também trabalho com produção artística, sou publicitária. E a arte, para mim, eu achei muito bonito o que tu falou, Dani, dessa questão de tu não se ver fazendo outra coisa. Eu também não consigo me ver não fazendo o que eu faço, que é ajudando a trazer os olhares, os sonhos, que é o que a Patrícia colocou esses dias, para que as pessoas possam realizar a sua arte. Isso, para mim, me completa. Sabe? Estudar para fazer um negócio para poder servir o outro e o outro ficar feliz em fazer aquilo. Poxa, eu não sabia que dava certo. Cara, super dá. A arte que eu gosto é de fazer com que os outros criem as suas artes. Assim. Então, para mim, eu também não me vejo fazendo outra coisa. Eu posso até fazer pelas 8 horas obrigatórias do fixo, pela necessidade real da sociedade. Né? Somos capitalistas, não adianta. Né? É uma democracia que a gente precisa do básico. Mas se eu fizer o que eu amo, o que eu gosto... É outra realidade, até um outro prazer para fazer, né? Aí sim eu faço com arte, faço feliz. Faz feliz. E tu, X? Bom, eu, assim, às vezes nem costumo dizer muito que eu trabalho com arte. Porque até quando eu cheguei aqui e vi o livro do Domênico de Masi sobre o ócio criativo, é bem uma coisa assim que eu acredito que quando você está fazendo aquilo que você gosta, não é trabalho em si. É você estar expressando o seu jeito de viver, a sua essência mesmo pessoal. Então, eu considero como trabalho no sentido ali material, de ter que trabalhar, vender uma ideia, um conceito, ou a foto ali, uma coisa física, mas quando eu estou trabalhando, eu não me vejo trabalhando, eu me vejo sendo, eu me vejo estando, me vejo ali, só fazendo aquilo. Então, eu não me vejo como um trabalhador da arte, eu vejo como alguém que vive a arte e aquilo gera um produto material ali, alguma expressão artística ali na hora e tal. Mas é mais nesse sentido, assim. Por isso que eu não consigo dizer assim que eu não trabalharia com outra coisa, porque eu não me vejo trabalhando, eu me vejo vivendo só, eu já estou fazendo aquilo que eu queria fazer. E essa coisa do produto? Quando a gente transforma a arte num produto, como é que...
o artista ele pode se corromper? Bom, é Quando que ele aí, tenta padronizar? é porque aí eu acho que vai muito do que você quer padronizar, né? E muito do que você quer com aquilo. Porque se você está sendo sincero com você, eu acho que o importante é você ser sincero com você mesmo, né? Por exemplo, o artesanato em grande produção, né? Vou colocar o artesanato, que é o que mais acontece, assim, Sim. nesse trabalho de De produção aquela e de ver produção. é igual. Às vezes a intenção dele é realmente mandar vários daqueles pedacinhos iguais para várias pessoas. Talvez ele tenha um conceito sobre isso. Alguém já perguntou para um artesão sobre o que você tem algum conceito sobre isso? Eu, se fosse falar com ele, eu já ia pensar, ele está mandando vários pedacinhos repetidos para várias pessoas. O que será que ele está querendo dizer com isso? Então, eu acho que vai muito da intenção. Da intenção. Né? Eu acho que esse se corromper, o que seria o se corromper? Que eu quis dizer que se corromper no sentido disso, dele, porque como ele vai ter que seguir um padrão, por exemplo, normalmente o artista, eu quero vender meus quadros. Aí vem. Coleção. Isso. Aí normalmente ele vai ter. Não, faz esse aqui, ó. Faz esse tipo de quadro, porque esse tipo de quadro aqui é que vende. É porque assim, ó, esses dias até eu estava fazendo curadoria com uma moça, ela pediu e tal, e ela veio me mostrar alguns trabalhos, e eu falei, mas isso é um estudo ou é um trabalho pronto, né, um trabalho já maduro para uma exposição, porque eles estavam falando sobre uma exposição. E aí ela falou que era um estudo, mas que ela falou, é só um estudo, mas o que ela quis me dizer é que ela fez um comentário e aí eu fiquei tão emputecida, assim, na hora eu falei, então você não é artista? Eu falei, não, desculpa, né? Quem sou eu para dizer se você é ou não é artista? Mas o fato é que vai muito da sua intenção, né? Se você está fazendo aquele trabalho porque você... Às vezes você acredita, às vezes a pessoa quer fazer um trabalho que vende porque ela acredita que um trabalho tão conceitual a pessoa não vai comprar e não vai nem entender. Mas um trabalho Que é uma das principais o coisas objetivo é que a tá pessoa começando na entenda. arte, na verdade, é como eu faço isso, como que eu coloco a minha arte no mercado. Eu faço realmente aquilo que eu gosto e me sinto bem fazendo, ou faço aquilo que vai me pagar os boletos no final do mês? Então, e o questionamento da menina era meio que esse, assim, né? Faço para vender, faço o que eu pagar os quero. boletos. E daí eu falei, olha, na verdade, você tem que fazer naquilo que você acredita. Entende? É lógico que vai ter que As começar duas de também coisas alguma depende podem da andar nossa- juntas, pode depende andar de como junto. você E vai depende da equilibrar necessidade isso. do momento, porque às vezes ela não precisa pagar boleto. Ela Sim. simplesmente quer criar e o negócio vem, ela consegue pagar o boleto. É, Né? É o exato. momento. É o É. momento. Né? E aí eu acho que é muito... É porque quando a gente está nesse período da faculdade, assim, se corromper, fazer arte para vender... Tá, mas e aí? Você não vai ter que vender um dia? Seja para colecionador, seja para galeria, seja você não na tem nem como feira. produzir só pra você, porque você não vai ter um dia onde estocar, porque você tá produzindo muita coisa Entende? e um dia não vai ter. Você Vai ter fazer que o quê? vender. Então, qual que é o problema se você vender... Agora. E tem outra, eu acho que é importante a gente pensar, tem muito... É engraçado, né? Porque eu sempre questiono muito isso do meio artístico, da elitizado. Né? Quem entra no museu? É só elitizado, Elite. intelectual, que Ela vai não entender. chega nas Tem classes. alguns trabalhos que você chega e você vê, nossa, mas é um trabalho para artista, para quem está do meio que vai tentar entender. Isso é uma coisa que às vezes eu me questiono também. Até que ponto a arte que os artistas produzem ali é para fora, ou porque às vezes é consumido pelos próprios artistas. Igual o meio acadêmico. Exatamente. Sim, a mesma coisa. Fica uma bolha. E não bolha chega, que e não não passa. chega na E foi uma nas coisa classes. que eu sempre questionei. Aí eu tinha um chefe, eu fui muito tempo mediadora da Caixa, da Galeria da Caixa. E eu tinha um chefe, assim, que eu chamo ele de chefe até hoje, porque o cara é espetacular, assim. E uma vez ele deu uma palestra sobre o público. Ele trabalhava com o público na Caixa, a gente trabalhava com o público, e a ideia da mediação é isso. A pessoa, né, a escola vai até a Caixa, né, o Museu da Caixa vê o trabalho, e você faz essa transação, essa conversa entre os dois. Né, entre o público e a obra. Você não monitora, você não dá só informação, você conversa com as pessoas, né, para a pessoa tentar entender o olhar do artista. Uma criação de público ali, né? É. Muito bom. E
A palestra dele era, depois de um tempo, eu fui fazer umas viagens, eu voltei e eu fui fazer um curso com ele. Na verdade, era um workshop em Curitiba como artista fazer suas próprias coisas, né? Então você aprende a fazer o portfólio, aprendia várias coisas interessantes assim. E ele estava dando sobre o olhar do público, o entendimento do público com o trabalho. E quando ele falou aquilo, eu falei, cara, olha só a sacada. Entende? Olha só a sacada do cara falar sobre isso, porque senão vai ficar no meu umbigo, no meu umbigo, no meu umbigo, no meu umbigo ali do artista egocêntrico. E não é. E aí você veio para São Chico, você trouxe o quê junto com você? Uma Contextualiza. A Daniele Santos tem uma galeria. Você é curadora da Galeria da Curadora da Marítimos, Galeria né? da Aqui de São Francisco do Sul. Então, e a minha ideia era essa. A minha ideia, porque também, na verdade, isso eu ia falar no terceiro encontro, mas agora eu vou dar só Puxa um spoiler, É. spoiler. Que já estamos quase acabando no tempo, tá? Então, Puxa o vou falar spoiler. rapidinho. Sobre você se encontrar dentro do trabalho. Né? Hoje, por exemplo, eu descobri que eu sou muito mais feliz fazendo com que as pessoas se descubram dentro da arte do que produzindo. Porque no meu produzir era só o meu umbigo. Eu fico ali, passei. Eu sou artista. É porque eu sou artista. Cara, que se dane se você é artista ou não é. Entende? O mundo é outra coisa, o mundo está lá fora, tem gente Tem outros, se né? descobrindo, tem gente muito boa, entendeu? Tem gente muito boa que não tem ânimo, não tem coragem. Por que não encorajar essas pessoas? E aí eu me descobri com a curadoria, tanto que hoje eu não produzo mais. Não sei se um dia eu vou produzir, mas eu não quero mais. Quer sim, amiga. Não quero mais. Quer sim. Tanto É um que processo, é um esses processo. Mas dias por enquanto, hoje. eu fiz uma análise de portfólio, né? Então uma pessoa de uns níveis acima, assim, ela vem e te descasca. A análise de portfólio é isso. É geralmente o que eu faço com a curadoria. Eu pego o artista e descasco ele. Mas descasco para ele descobrir pra coisas descobrir novas. coisas novas. E para fazer ele mesmo. Então eu sou muito aberta para críticas. Eu prefiro a crítica do que o elogio, né? Claro, não tão carrasco assim, mas eu prefiro a crítica do que o elogio. Olha, a primeira pessoa que eu escuto falar isso, que prefere primeiro a crítica, depois o Mas elogio. ela é assim. Você vai fazer com elogio. Ai, Paty, como Obrigada. você tá linda. Ai, Tá, obrigada. e Feliz aí? Natal. É. Olha, Obrigada. Paty, eu acho que... A pessoa não sabe agradecer, mas Feliz Natal. Olha, Não. Paty, eu acho que... Será que né, esse Melhora, cabelo assim, não ia ficar assim? Já pensou? Já experimentou? Você vai e pensar. tal? Né? Claro, é porque eu não jamais ia falar isso, né? Do cabelo. Uma coisa tão boba, Foi né? só um exemplo. Mas... aí, quando ela me falou isso, eu falei, cara, na verdade, ela me descascou, né, e tal, e eu tinha que arrumar o que tinha que arrumar, eu arrumei o que tive que arrumar, mandei para ela, daí eu falei, na verdade, né, falei o nome dela e tal, falei, olha, eu não quero mais ser artista, daí ela se assustou, assim, daí eu falei, esse negócio de ficar ali no próprio umbigo, qual que é a diferença que eu vou fazer para o mundo, entende? Ficando ali, passando em edital, ganhando, nenhum, eu tinha trabalho em galeria e tal. O trabalho na galeria, quem que vai comprar? É alguém que já está intelectualizado, tá alguém que já dentro está daquele vendo, já ciclo, está né? tendo isso. E o pessoal de fora? O pessoal que quer produzir, quer entrar nesse nem mercado sabe como funciona. e nem sabe Nem como sabe funciona. como Eu falei, funciona. não quero mais saber disso, eu descobri, eu quero seguradora. A questão de escrever os editais também, né? Quando a gente foi... A Claire passou por isso, né, Claire? Quando foi ajudar a galera a escrever os editais. A gente... aqui é um núcleo de produção, tá, gente? Só para vocês entenderem, tá? Por isso, desse contexto, por isso de escolher para conversar isso, o que acontece? Quando a pessoa, como artista, ela primeiro não se enxerga como artista, é um processo muito cuidadoso que a gente tem que mostrar para ela o que ela é hoje. Então, quando você vai se inscrever a um edital, você tem que ter o cuidado da pessoa que vai escrever e entender o que essa pessoa pode oferecer, né? E eu achei muito bonito, porque a Dani me falou assim, Claire, eu não vou ficar fazendo uma produção por um edital. Eu tenho que achar algum edital que se adeque ao que eu faço. E é isso que a gente faz. A gente não vai descaracterizar o que... por exemplo, o Giz é um fotógrafo, né? Então, vou agora pedir para ele editar, porque eu quero, porque o outro edital que tem, ele tem que editar as fotos que ele faz. Não tem isso. Eu vou ter que achar um perfil de um edital para ajudar ele no contexto do que ele faz. Qual é o teu sonho? O que tu quer fazer? Aonde tu quer produzir? Como tu quer produzir? Vamos pegar isso daqui, vamos achar um edital para fazer isso? Aí tem as palavras certas, tem uma assessoria de uma curadora que já entende o que é a arte, que vê um contexto do que ele faz. Aí existe uma outra empreendedora que também tem um espaço como esse, para que a gente possa viabilizar o que ele vai fazer, né? Então, assim, essa questão do
entender o que cada um pode fazer e como pode produzir. E eu acho interessante porque a Dani é uma artista plástica e ela falar isso, que ela contemplaria muito mais, ajudando e auxiliando quem ainda não se descobriu. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Então tá, o que vocês acham? A gente... Já podemos passar para o próximo? Próxima fase? Sim, próxima Próxima fase. fase. Fiquem ligados. Fiquem ligados que a gente vai ter, né, a roda de É uma conversa. sequência, né? É uma de sequência 3. Essa foi de a 3. primeira que vocês possam ter gostado. Essa foi a primeira, né, que é o que é arte. Então, é aqui a gente arte. falou sobre muitas coisas do que é arte. E aí o segundo vídeo vai ser sobre outro tema, mas isso daí é outra. É um spoiler, Outra depois a gente coisa. conta para vocês. Então tá. E eu adoro segurar esse microfone. Isso é tão importante. Então tá, gente, muito obrigada pela paciência de vocês, né, de ficar aqui dividindo esse tempo com a gente. Espero que o conteúdo aqui, de tudo que a gente falou, tenha Possa ter despertado, em alguma... alguém, Isso. despertou alguém, de repente, para alguma coisa e a pessoa quiser, né, ir atrás de maiores informações. Entre em contato com um dos nossos aqui, porque você viu várias informações. E até a próxima E conversa. até a próxima É conversa. isso aí.